Bom estar aqui de novo com vocês, começar bem a semana para a gente fazer negócios, matar a saudade. Eu gostaria de começar com essa frase: ajuste sua estratégia com base na observação das reações emocionais das pessoas. Ou seja, quando você está lidando numa negociação, numa venda, quando você atende um cliente, você está lidando com outra pessoa, não importa se ela representa um CNPJ. E todas as pessoas têm emoções. E a sua estratégia tem que ter a capacidade de fazer esse ajuste, e é por isso que nós vamos falar hoje aqui, entender um pouquinho de emoções. Quem é essa misteriosa AIDA? Talvez alguns já conheçam, né? É o jeito certo para atrair mais clientes. Quando você vai vender, e quando eu digo vender, não é necessariamente quando você já está tete a tete com o cliente. Você pode estar na internet hoje procurando vender o seu produto ou o seu serviço. Você está num grupo de networking e você conhece uma pessoa nova, você também tem a oportunidade de usar a mesma estratégia, de vender a sua imagem, de vender a imagem da sua empresa, de até fechar um negócio. E para isso existe uma metodologia. Mas antes da metodologia, você precisa fazer 3 perguntas. Quem é o meu cliente ideal? Quem é que eu quero atingir? Quem eu quero impactar com a minha mensagem? Porque assim, se você trabalha, como o Vitor, trabalha com construção, e aí vai num evento de networking para, vou dizer o que, floristas. Pode rolar negócio? Pode, o cara está querendo construir uma floricultura. Mas aí você tem que saber, quem é o cliente ideal? Esse pessoal constrói muito mesmo ou só monta aquele galpão com a tela? Será que você vai atingir bem essa pessoa? Ou é melhor você ir para um evento de networking onde você vai encontrar pessoas que fazem construção mais robusta, que sejam casas, que sejam galpões, que sejam lojas comerciais? Então, quem é o meu cliente ideal? A segunda pergunta é: quais as dores que tiram o sono desse cliente ideal? O que é que está tirando o sono dele? E agora é assim, dores que eu consigo resolver. Porque se eu disser assim, o meu tipo de cliente são pessoas acima dos 65 anos que têm artrose. Sim, mas eu não cuido de artrose. Então eles têm uma dor, mas não é a dor que eu respondo, que eu cuido. Então, mas é os caras que querem agora virar youtubers ou querem dar cursos online. Bom, aí a gente começa a conversar. Agora, então você tem que ter muito claro qual é o problema que a pessoa tem e qual desses problemas você resolve. E a terceira pergunta é: quais são os anseios e desejos da pessoa? Porque as pessoas elas compram ou para resolver um problema ou para alcançar um objetivo, realizar um sonho. Então você tem que ter em mente as duas coisas. Não só as dores, mas às vezes o sonho. Como é que você realiza? Isso aqui é um breve resumo do que a gente faz em marketing, que é a Buyer Persona, que são 20 perguntas que a gente faz para entender melhor a pessoa, mas essas 3 são básicas e elementares que você tem que fazer. Depois, você tem que conhecer a jornada do consumidor. Como é que o consumidor normalmente chega até você, até o seu negócio? Ele decide logo para comprar? Ele vai comprar, por exemplo, pasta de dente. Pasta de dente ele não precisa pensar muito, está acabando ali o tubo em casa, ele vai no supermercado e compra. Então a empresa que fabrica, ela tem que saber a jornada do consumidor, sabe que o melhor lugar é estar no ponto certo, na altura certa do olho, com cores chamativas, para o cara identificar e pegar. Agora você vai comprar, por exemplo, um serviço, um processo de coaching, é um processo longo, que às vezes o cara nem reconhece que precisa disso. Então você tem que ter toda uma estratégia de comunicação para se tornar visível para essa pessoa, para ela entender que ela precisa, saber que você existe até o ponto de construir. Isso chama jornada do consumidor. Você tem que entender o processo de compra da pessoa para quem você quer vender. E aí é onde entra o método AIDA, né? A AIDA não é uma mulher sedutora, mas é um método que foi criado há muito tempo atrás, 1899, por esse Elmo Lewis. E o que é a AIDA? A AIDA é um acróstico de 4 letras que representa A de atenção, I de interesse, D de desejo e o A de ação. E agora, nesses próximos minutos que faltam, eu vou falar cada um desses itens, cada um que compõe esse processo, tá? Então vamos falar de atenção primeiro. Você tem poucos segundos para atrair a atenção de uma pessoa, quer seja aqui numa reunião de networking,
quer seja fazendo um anúncio no Facebook, não importa, na televisão, no rádio, você tem que chamar a atenção em 3 segundos da pessoa. É decisivo, porque se você não chamar a atenção, outra coisa vai chamar a atenção dela. E aí você tem várias formas de chamar a atenção, desde fazendo coisas pirotécnicas. Agora você tem que entender quem é o seu público. O seu público quer pirotecnia? Né? Ou então falando da dor dele. Então aí você já chama a atenção. Opa! Não sei se vocês viram no convite que eu fiz. Você é empresário, quer vender mais? Eu estou falando, bom, você é empresário, quer vender mais? Eu estou falando da dor. Aí chama a atenção. Empresário quer vender mais? Eu sou. Se eu não sou empresário, eu já não olho para aquele anúncio. E quem faz o anúncio também não quer atrair a pessoa errada. Então, você tem que chamar a atenção, tanto falando da dor, falando do desejo, ou fazendo uma pirotecnia, como, por exemplo, essa imagem aqui que o Hopi Hari usou. Ele não fala de dor, né? Mas ele chama a atenção. E a partir daí você vai fixando a marca na mente das pessoas. Então, esse é o primeiro passo da ida. Depois nós temos a parte do interesse. Ok, chamou minha atenção, 3 segundos você chamou atenção. E daí? Daí agora você tem que despertar o interesse, senão eu fujo também. Você tem que focar nas necessidades do consumidor. Você tem que continuar agora falando das dores que aquela pessoa tem, ou que você imagina que ela tem, porque você estudou antes a Buyer Persona, então você já sabe quais são as dores. E aí você começa a desenvolver um pouco do que é a solução que você tem. Na verdade, o I do AIDA, né? O I e o D, eles trabalham mais ou menos em conjunto, porque você vai desenvolvendo as questões das dores e vai já mostrando um pouquinho da solução. Mas lembrando que para você despertar o interesse da pessoa, você tem que falar dela própria. Nós gostamos de nós mesmos. Então você tem que falar coisas importantes para ela. Por isso que quando você está, por exemplo, numa reunião de networking, você vai fazer um pitch, você procure falar da solução, do que você resolve. Não falar muito de si mesmo. Porque ninguém está interessado em ouvir quem é você. A pessoa quer saber o que você faz e se o que você faz interessa a ela. Depois que você captou a atenção, aí chega o momento de você dar mais detalhes a seu respeito para você dizer, eu tenho autoridade para resolver esse problema. Vamos para o desejo. O desejo, ok. No desejo, você tem que mostrar que você é a melhor solução para ele e tem que fazer isso de uma forma irresistível. Você tem que mostrar para ele que se ele não fizer o negócio com você, ele está perdendo dinheiro ou ele está perdendo uma oportunidade. Nem sempre é dinheiro, mas ele pode estar perdendo uma oportunidade. Então, não é autogabação, autopromoção. Cuidado, tá? Quando você mostra que você é a melhor solução, não é porque você diz, eu sou o melhor, eu faço. Não, você tem que mostrar metodologia, como você faz para resolver os problemas. Se você tem, por exemplo, estudos de caso, mostre estudos de caso. Se você está na internet, mostre depoimentos de clientes satisfeitos que conseguiram resultados com a sua solução. Isso é que é despertar o desejo de falar bem de si mesmo, sem falar, certo? Porque a pessoa começa a entender, esse cara está gerando resultado para A, gerou para B, o cara está testemunhando, está dando a cara, esse cara deve ser bom. Se eu fizer com o outro que eu não conheço, eu estou correndo risco. Eu vou fechar com ele. É a melhor solução. Percebe? Então, muito cuidado com essa questão do ser a melhor solução de forma irresistível. É mostrando resultados. Mostrando como você vai resolver o problema dela. Eu gostei da apresentação que a Andresa fez. Eu estava revendo agora na edição, né? Quando ela começa a falar dos problemas que acontecem num evento que... Quando você vai organizar, por exemplo, uma festa de casamento, que quase todo mundo passa por isso em algum momento, você não imagina os bastidores que aquilo tem. Quando ela explica o passo a passo dos cuidados que você tem que ter para não passar um fiasco, então você fala, tem que fazer o casamento com a Andresa. Tem que resolver o problema dessa forma, percebe? É irresistível. E vamos para a ação. Muito bem. Ação é um grande gargalo para muitos empreendedores. Quando eu atendo clientes, quando eu dou palestra, eu vejo muito isso. O cara até sabe chamar atenção, ele sabe persuadir, mostrar que o produto dele é bom, mas ele não consegue fechar a venda. Ele não consegue chamar o cliente para ação, ele não consegue pedir o pedido, como a gente fala em vendas. Então, quando você está negociando, que você mostrou toda a sua solução, no final você tem que pedir uma ação do cliente. Se é
para baixar simplesmente um e-book gratuito, ponha lá um botão, baixa o e-book gratuito. Você tem que dar ordens para o cérebro da pessoa. Se você mostrou a sua solução e falar assim, bom, agora que você conhece tudo, quando é que você prefere começar? A clássica que a gente vê muito no comércio é, você quer pagar com crédito ou débito? São todas maneiras de ação, que a gente chama de call to action, né? Chamada para ação. Aqui está um exemplo via internet, online. Então você vê que você chega lá no site da Amazon, você encontra o produto que você quer. Você fala, pô, é legal, é isso que eu quero, tal. E aí, o que a Amazon faz? Eu pontuei aqui 4, mas eu esqueci do mais importante, que é o botão amarelo. Então ele mostra que tem frete grátis, ele mostra que tem um desconto de 45%, ele mostra que tem uma garantia completa e depois tem um botão amarelo bem grandão lá, adicionar ao carrinho. Isso é chamada para ação quando a gente fala de online, venda online. Mas quando você está negociando o seu serviço com alguém, no final, depois que você explica tudo, você tem que pedir. Porque o cliente está à espera disso. Se você não fizer o pedido, né, se você não chamar o cliente para ação, ele não vai agir. Então, é muito importante você pedir uma ação. Bom, para terminar, os desafios que as pequenas empresas enfrentam, micro, pequenas empresas enfrentam em vendas. Tem verba reduzida para marketing e publicidade. Falta tempo do gestor para criar e administrar campanhas. Então ele quer fazer tudo ao mesmo tempo e não consegue. Falta resultado com as ações de marketing. Claro, às vezes faz uma coisa sem uma estratégia adequada e acaba não conseguindo gerar os resultados que ele deseja. As equipes de vendas estão desatualizadas ou desconectadas com a estratégia principal de marketing que ele criou, tá? E os serviços prestados muitas vezes por profissionais da área de marketing digital, por exemplo, estão mais focados na tecnologia e nas ferramentas do que na estratégia. E aí como é que eu e a HM Consultoria resolvemos ou ajudamos a resolver esse problema com os clientes? Nós fazemos a otimização das campanhas para minimizar os custos e aumentar a lucratividade. Fazemos assessoria mão na massa, então você terceiriza as suas ações de marketing para que a gente possa fazer as coisas funcionarem e você não ter que se preocupar em operacionalizar as ferramentas, monitorar anúncios e por aí afora. A gente faz implementação de métricas, que é para você entender de cada centavo que você está gastando, quanto aquilo está voltando de retorno, porque sem métrica fica difícil também você saber se está dando resultado ou não. E fazemos o treinamento da equipe de vendas quando a empresa tem equipe de vendas. Porque às vezes você faz toda a estratégia bonitinha de marketing, quando o cliente chega no teu estabelecimento ou no teu site ou liga para o call center, a pessoa não está bem treinada e aí põe tudo a perder. Então eu faço também esse treinamento com a equipe para fazer esse alinhamento e ajudando os vendedores também a usarem corretamente o AIDA para poder fechar mais e melhores negócios, tá bom? Tudo isso fundamentado em 25 anos de experiência em empresas que eu fundei e administrei no Brasil e na Europa também. Bom, gente, está aqui o meu contato para quem ainda não me conhece, ou então está aí na fichinha de vocês. Eu agradeço muito a atenção de todos e espero que apliquem a AIDA na empresa, nos negócios de vocês, para que possam fechar mais e melhores negócios, tá bom? Sucesso para todos. Obrigado.